Tereza, seja bem-vinda, Fabiane. Tereza, tá me ouvindo? Tô. Você é a líder da turma, né? O povo falou isso aí para mim e eu acreditei. Pronto. Se você é a líder da turma, eu preciso que você me ajude junto com Anacleto e Sidney, porque eles vão acabar perdendo o semestre, porque eu já entrei em contato com eles, mas eu não sei se ele está entrando em contato com o grupo de vocês, porque ele não assistiu nenhuma aula minha e nenhuma aula dos outros professores. E eles vão acabar perdendo esse semestre. Quer dizer, Pronto. já tirou zero em muitas atividades, eu queria que você me ajudasse nisso, para verificar que nós, de alunos que têm sido assim frequentes, são os alunos que eu estou vendo, só está faltando Soraya entrar. Mas são os alunos que eu estou sempre vendo repetidamente, são 6 alunos. Próximo semestre a gente vai ver e organizar algumas coisas. Há uma probabilidade enorme dessa turma ser enturmada, tá? Pelo número de alunos que tem. Então, há uma probabilidade da gente conseguir enturmar vocês com o próximo quarto e quinto semestre, dependendo da matéria que vocês têm. Perfeito. Para que a gente possa verificar. Eu falei com vocês do livro semana passada, que a gente conseguiu, sobre o livro que foi escrito com o terceiro e quarto semestre. Mencionou sobre isso. Pronto, a editora me ligou essa semana, conversei com o Gal, para os alunos vão entrar como escritores de cada artigo. Como tem acesso ao CAPES, que é o CAPES, para quem não conhece o CAPES, é uma central de estudos e pesquisa, centro de estudos e pesquisa, que qualquer obra que entre pelo CAPES dá um respaldo muito grande aos alunos. Então, a nossa faculdade já está no topo do sistema por conta disso. Então, isso é bem interessante. Bora lá, vamos começar. Eu vou começar com a leitura aqui. A gente vai terminar hoje os slides sobre referência, tá? Para que vocês saibam colocar, pelo menos ter uma ideia de como colocar, porque eu só acredito naquilo que a gente escreve. Eu acredito na repetição. Eu sou da época que a gente aprendia por repetição. Eu recebi alguns e-mails sobre o trabalho que ficou para a semana passada, sobre uma revisão do artigo que eu mandei para vocês. Mas bora lá. Estou aqui com o livro de Rubem Alves, Hoje a Feliz Não Faz Pérolas, e ele já começa na sua página sobre saúde mental. Saúde mental. Fui convidado por uma empresa a dar uma palestra sobre saúde mental. Aceitei sem pensar muito, sou psicanalista e devo saber o que é saúde mental. Para vocês iniciantes dessa jornada eu vou fazer uma pausa aqui. Vocês que são iniciantes na jornada da psicologia, o psicanalista, existe 2 tipos de psicanalista, tá? O psicanalista formado em psicologia e escolheu a abordagem psicanálise, tá? Que pode ser freudiana, lacaniana. Ele escolheu essa vertente. E há uma escola de psicanálise que a gente chama uma escola subversiva de psicanálise, que não está ligada a nenhuma faculdade. É como se fosse um curso livre, tá? Aí vocês vão ver algumas pessoas que são formadas e que fazem clínica. Há uma fiscalização do CRP sobre isso? Não há uma fiscalização CRP, porque o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, ela só pode regulamentar o que é da psicologia. Os psicanalistas, eles têm essa abordagem livre. É um curso de 2 anos, não é nem tecnólogo, não há certificação e é um risco muito grande. Para que vocês tenham ideia, meu curso de formação foram 5 anos, eu tenho mestrado, fiz um doutorado fora,
do país, não foi reconhecido no país, deixar claro. Tenho mais de 10 mil horas de atendimento, também mais de 1.000 horas sendo analisado, e mais de 10 mil horas analisando os outros. E ainda não estou pronto. Aí imagina um curso de dois anos deixar a pessoa pronta. Então, e normalmente esses cursos não são feitos nem por área de saúde, nem por área da psicologia, que também é área de saúde. É feito, às vezes, por professor de inglês, pedagogo e tal, para entrar na área psi. Tenho muito medo dessa gente. E eles se lutam muito contra isso. Eu tenho um aluno que está fazendo psicologia, que é psicanalista, e aí a gente teve vários embates. Então, vamos lá para o texto, voltar para o texto. Sou psicanalista e devo saber o que é saúde mental. Quando a data se aproximava, pus-me a pensar e descobri que eu não sabia o que era saúde mental. Para uma empresa, quando é que um funcionário tem saúde mental? Ele tem saúde mental quando seus pensamentos e emoções não interferem no seu desempenho na empresa. Não falta, produz, tem boas relações. A empresa usa para avaliar o seu funcionário os mesmos critérios da avaliação da saúde de uma peça de máquina. Peça boa é aquela que não exige reparos e funciona sempre. Para que isso aconteça, é preciso que a peça esteja totalmente ajustada à ideia da máquina. Assim, um funcionário com saúde mental é aquele cuja alma está ajustada à alma da empresa. Ajustamento produz contentamento. Aí comecei a pensar nos homens que tenho no meu coração. Foram todos desajustados e infelizes. Van Gogh, Walter Benjamin, Mayakovsky cometeram suicídio. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dada a bebida. Então, as pessoas que amo não tinham saúde mental, não eram ajustadas. Então, por que as amo? Pelas coisas que elas produziram. As pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer a máquina funcionar. Mas só as pessoas pensam outros mundos, mas só os desajustados, só as desajustadas pensam outros mundos. A criatividade vem do desajustamento. Imagine que nossa sociedade é louca, que a nossa sociedade é louca. As evidências dizem que sim, está ajustado a essa sociedade e está ajustado à sua loucura. Então, há um tipo de saúde mental que é uma manifestação da loucura, mas aqueles que são lúcidos, que percebem a loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os que verdadeiramente têm saúde mental. Termina o texto. O que é bem interessante nesse texto é que ele elucida algo que eu venho defendendo já há algum tempo. Eu sempre digo que nós precisamos, por vezes, nos desajustar para que nós nos ajustemos. É necessário, às vezes, a gente transgredir para ter saúde. Só um instantinho, gente. Só um instantinho, rapidinho. Desculpem a saída descontrolada, mas é porque aqui em casa eu tive um pequeno acidente. Eu tive que trocar toda a parte de telha aí, porque meu forro caiu todo. Aquela chuva terrível que teve. Então caiu o forro da área gourmet e caiu o forro do meu quarto. E meus filhos estavam na área gourmet conversando e o som estava vazando todo para cá. Fica parecendo uma ligação megafone aqui. Então, por isso que o texto, horas,
Eu estava perdendo a concentração por conta disso. Bem-vinda, Soraya. Enfim, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje só com a padronização de referência, tá bom? Todo texto, e foi o que aconteceu com um dos textos do livro que vai ser lançado dos alunos, precisamente sobre referência bibliográfica. Um dos grupos que foi montado eram 6 capítulos, exatamente. Eram 6 capítulos, e nesses 6 capítulos, um dos alunos, um dos grupos dos alunos, eles não fizeram a referência bem feita. Então, eu não tive como ajustar o texto para que houvesse uma referência no texto. Já que era um texto científico e a editora pediu um texto científico, se eu não tiver referência bibliográfica, eu não tenho um texto científico, eu tenho apenas um texto. Eu li para vocês agora Rubem Alves, é um texto, mas ele não é científico, é um texto literário. Então, qual a grande diferença do texto científico para o literário? Primeiro, o objetivo do texto, se ele é um artigo científico, se ele não é um artigo científico, e o objetivo do livro sendo referenciado por grandes nomes da área. Então, sem referência bibliográfica, eu não posso ter esse livro como um livro científico. Então, um grupo de alunos, ele colocou algumas referências muito ruins, e aí não deu para a gente trabalhar. E não dando para a gente trabalhar, ficou muito difícil. Então, o que são referências? Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, a gente pegou aqui e a gente voltou, a gente trabalhou citação direta e indireta, e trabalhamos no texto semana passada, mostrando essa citação. Então, quando eu coloco aqui numa citação indireta, a produção acadêmica sobre o varejo do Brasil fica muito aquém da importância do segmento na economia. Eu transformei esse texto, coloquei com minhas palavras, acho que foi Fabiane que ganhou todos os prêmios semana passada. Aí eu boto Ângelo Silva, 1993. Na referência bibliográfica lá, tem que ter o nome de Ângelo e de Silva, Ângelo e Silva lá nas referências bibliográficas, porque aí eu corroboro com o meu bojo científico. Se não tiver lá embaixo, é como se eu não tivesse citado eles no texto, no bojo do texto. Tanto na citação direta... assim, professor, mesmo que eu coloque o nome dele aí, se não tiver lá na referência, é como se não tivesse. Alô? Tá me escutando? Agora estou. Mesmo que eu faça essa citação, direta ou indireta, e coloque o nome, se eu não colocar lá na referência, é como se não tivesse colocado. Espera aí que deu um probleminha aqui. Deu um probleminha aqui, só um instantinho. Estão todos me ouvindo? Jane? Tô. Só um instantinho que deu um probleminha aqui. Está reconectando. Pronto, voltou. Voltou aí para vocês o PowerPoint. Vocês estão enxergando o PowerPoint, vocês? Sim. Pronto. Sim. Pronto. Então, se eu, respondendo o que Diane perguntou, se eu coloco no meu texto uma referência direta ou indireta, uma citação direta ou indireta, ele tem que constar lá nas referências, tá? Principalmente no artigo. Quando você vai escrever seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, e você joga nesse TCC os textos que você usou e não coloca na referência, ele entra em descrédito.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo anexar o texto para que a gente tenha uma ideia geral disso. Deixa eu ver aqui, que hoje eu tentei vincular, ele só estava aceitando ele não estava aceitando o texto, como eu botei semana passada. Ele só estava aceitando o PowerPoint. Não, ele não está aceitando, não. File. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não, ele não abriu, não. Então, para que vocês tenham ideia, eu, como pesquisador, quando vocês vão fazer, e eu sou convidado para ser ou orientador, ou para que eu seja de banca de TCC, ou de especialização, ou de mestrado. E aí eu recebo o seu texto e eu faço análise. Quando eu faço análise, pode incorrer no erro de que você tenha colocado a citação no texto e não está no referencial bibliográfico. E isso pode contar com um ponto negativo e você perder a seleção ou o seu curso. Respondido, Diane? Diane? Sim, sim. Pronto. Então, tudo que você botar no texto, você tem que... É por isso que eu sempre peço para fazer um banco de memória. Você está escrevendo, aí você vai fazendo a citação direta. Aí você faz um banco de memória à parte no seu computador. Você bota assim, referências, o que você utilizou, e você só vai arrumar no final. Quando você terminar seu texto, aí você só vai arrumar. E aí, pronto, aí fica tranquilão. Você não vai ter o trabalho de estar procurando essa referência depois. E isso é bacana. Isso você aprende na prática, tá? Você lê um texto, você referenciou, você já colocou no seu banco de memória, e aí fica facinho, no final, você organizar. Porque todos têm que estar referenciados, senão o professor ele vai sinalizar e você pode perder, como aconteceu com esses alunos. Tá? Eles fizeram um texto até bacaninha, porém, em nível metodológico, estava péssimo. Então, faltou a referência, ele não entra no livro. Então, esse grupo não entrou no livro. Tá? Peraí que eu estava... Então, a gente tem exemplos de referência. A gente tem referências em livros, em monografias, parte de monografias, livros, periódicos, revistas, parte de periódicos, revistas, teses, dissertações, TCCs, eventos ou documentos eletrônicos. Você pode colocar também, quando você vai citar, você pode botar o que sai em revistas. Aí você tem que botar todos os periódicos, como ele falou ali, periódicos, revistas, tudo bonitinho, para que se possa ter um entendimento. Então, num livro ou monografia, você tirou de uma monografia ou de um livro, e aí você vai colocar, ali está Chateau, vírgula J, Chateau é o sobrenome, vírgula J, que deve ser o prenome dele. Os grandes pedagogistas, São Paulo, aí vem 2 pontos, São Paulo é o local onde foi a edição. Se você tiver um livro aqui como de Rubem Alves, aí você... Peraí. Aí você vai ter aqui, ó, no editorial dele. Tá dando para ver aí vocês? Tá dando para ver? Respondam. Mais ou menos. Deixa eu chegar mais perto. Tá vendo aqui? Na contracapa.
Tá ao contrário para vocês, eu acho. Ah, não. Mas você vai Não tô vendo, não. Tá não? Eu tô Você vendo vai o encontrar Também não tô vendo, não. Tô vendo só o slide. só o slide. Eu vou tirar aqui o slide. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse parâmetro da votação para ele aparecer, tá bom? Agora, ó, tá vendo aqui? Não. Não. Ai, meu Deus. Tô conseguindo ver. A sua câmera tá ativada? Tá, sim. Tô conseguindo ver. É, não tá Ai, meu Deus. aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Pra mim também não. Estão vendo? Não. Ai, meu Deus. Estão vendo minha carinha? A Não. sua câmera não tá ativada. Eu não tô, eu não Não tô é vendo possível. nada. Eu tô vendo, Alfredo. Tá Eu vendo? também tô. Não. Tá vendo que alguém tá me vendo? Meu Deus. Eu vi. Ai, meu Deus, eu até me perdi aqui. Tava Tá me vendo? traseira de... Aí pronto, agora eu tô... Tá vendo? Tá vendo um buraco Não. aqui no meu teto? Eu não tô vendo nada. E o Tá vendo o buraco do meu telhado, teto? Não tô vendo nada. tô vendo. Tá vendo? Eu vou postar pra vocês verem. Deixa quem tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô vendo. Na contracapa. Oxe, peraí que eu não tô vendo, não. Ai, Eu meu também Deus. não. Ai, meu Deus. Como é que não tá vendo? Ai. Olha aí no grupo para Nem você eu, ver. nem eu, Olha nem aí no Tereza grupo não pra tá você ver vendo. como tá a imagem, Alfredo. Agora apareceu. Ah, Pra mim, apareceu? pra mim ainda não. Ó, pra Ainda isso. não? Um apareceu pra um, não apareceu pra outro. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Apareçam. Tá Agora, vendo? agora deixa eu te falar uma coisa. A imagem está péssima, super distorcida. Ai, meu Deus. Por que será? Eu tô me aparecendo aqui tão bonitinho. É, mas aí é ilusão de ótica. Olha que eu tirei o óculos. Continuo bonitinho. Oxente, por que não tá aparecendo pra mim? Ah, eu acho que Por que será, meu Deus? Ah, eu não Tem sei. algum erro aí, gente. professor? Eu não sei. Só se eu sair e entrar de novo para ver se melhora. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Faz isso aí, porque a imagem está horrível. Não dá para ver Ah, nada meu Deus do céu. direito. É. E agora? Eu estava até vendo, agora não tô vendo mais. Ai, meu Deus do céu. Estão vendo? Eu não, continuo sem ver. Jesus. Alguém tá me vendo? Eu estou vendo, mas a Eu imagem tô vendo. Agora tô vendo. Ah, agora bom. tá vendo. A imagem tá Agora boa? sim. Tô Ótimo. vendo a boca. Tá cortada. Tá bom. Aí, foi. Ah, Aí. pronto. Aqui, ó. Contra a capa do livro, tá vendo? Viu aí? Não dá Não, pra ler, não. É só para que vocês vejam. Eu vou... Ai, peraí. Ai, caiu, foi tudo. Tá trêmulo, professor. Agora, não, tá tremendo porque eu tava botando no lugar para ficar fixo. Então, na contracapa de qualquer livro que vocês têm em casa, procurem na casa de vocês. Vocês vão ter na contracapa, quando o livro ele que tem um sistema chamado SBN, que é o sistema que o Brasil tem para poder o ISBN ela é a inscrição que o livro tem para que ele esteja regulamentado, tá? Oxente, Então, na bugou inscrição... tudo. Vai. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, minha gente, pelo amor de Deus? Então, no ISBN, aí vocês vão encontrar, ó, Oxente. como o autor... O que é, gente? O que foi? O que foi?
Todo mundo está querendo falar e não está conseguindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Mas tá uma zoada. Tá com a zoada, um eco estranho. É porque tá... Peraí, deixa eu... Aqui por tá conta normal. É porque tem muita gente com o microfone aberto. Tem que fechar o microfone para ouvir melhor. Oi. Agora acho que fechou meu microfone. Pronto. Cléria, fecha o seu microfone, que o seu microfone está ventando. Pronto, fechei para você, viu? Pronto. Acho que melhorou agora. Para quem está mandando mensagem, eu consigo ver pouco, viu? Porque eu tenho que fechar tudo para depois abrir de novo. Lá se vai eu. Então, vamos lá. No fundo, na contracapa do livro, você tem a capa, Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pé, a contracapa por trás. Aí vocês vão ver, em qualquer livro que vocês tenham aí, que seja que tem ISBN, você vai ver onde é que está essas referências. E é essa referência que você vai jogar no seu livro. Ó, aí vai estar Alves, Rubem, Ostra Feliz Não Faz Pérolas, São Paulo, editora Planeta do Brasil, 2008. É isso que você vai colocar na sua referência. Sempre vai ter isso em todos os livros, e aí você vai ver o dia a edição direitinho, para que vocês possam organizar o seu referencial. Agora eu vou voltar aqui. Vou botar a página que eu estava. Então, pronto. Então, isso é que vai realmente balizar a característica da sua metodologia, tá? É isso que você, em nível metodológico, vai balizar você. Então, quais são as regras gerais de apresentação? Então, sempre, aliás, às mais esquerda do texto, destacar o título do documento citado, normalmente em negrito, tá? Eu não gosto muito da coisa itálica, não. Eu gosto do negrito. Itálico é aquela letra que fica assim um pouquinho quebrada para a esquerda, tá? Que deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Aqui a gente vai ter o que é correto e o que é errado, tá? Isso aqui a gente já... Eu já falei para vocês que até 3 autores a gente coloca em referência. Passou de 3 autores, a gente bota... tipo aqui, se tivesse aqui nesse livro, Aprender a Ensinar na Educação Infantil, semana passada a gente falou sobre isso. Se tivesse Bazedas Eulália, Solé Isabel, Ruga de Teresa e mais um outro, esse outro faria com que botasse Bacedas, Eulália e tal. Então, e os outros, como eu expliquei semana passada. Aqui, ó, que ele está falando com mais de 3 autores, Cole, César e tal, construtivismo na sala de aula. Você vê que ai, meu Deus do céu, pegou. Construtivismo, ele vem em negrito, ou ele pode vir em itálico também. Compilação ou coletânea com indicação de responsabilidade. O livro que eu escrevi, Psicologia Hospitalar, da Mente ao Coração, Psicologia Hospitalar, aplicadas a pacientes cardíacos, tem muitos autores nesse livro, porque foi feito com os estudantes também.
Esses autores, eles não são referenciados. Quem vai ser referenciado é o autor principal ou organizador do livro, que é, no caso aqui, desse que a gente está falando aqui, Padilha Paulo Roberto, Educação e Qualidade Social. As experiências dos seus de São Paulo, dos céus de São Paulo, dos céus de São Paulo. Vamos lá. Tá tudo bem até agora? A gente está todo mundo entendendo? Quem cala consente. Sim. Sim. Ótimo. Decorar depois, né? Essas regras todas. Não, essas regras, elas vão ser sempre regras que vocês vão estar olhando e reolhando. E nisso vocês não se preocupem. É uma explicação ampla, porque quando a gente pensa em ciência, a gente não se atém à própria didática da coisa, né? Então, a gente não se atém o que a gente está escolhendo a fazer. E o que a gente está escolhendo a fazer, você pode sempre estar referenciando, olhando de novo, porque a ABNT ela muda muito. Ela tem por essa mania de confundir a gente, tá? Então, ela muda muito. Então, Enciclopédia de Legislação e Jurisprudência, obra sem autoria ou editor, aí você bota, como por exemplo, Ministério da Saúde. Aí vai estar lá no livro Ministério da Saúde, você vai botar Ministério da Saúde, papapá, da onde saiu, São Paulo, Brasília, a edição, que tipo de edição foi e qual volume. São obras sem autoria ou editor em destaque. Normalmente, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, vem assim, e a gente tem que aprender a colocar, porque senão a gente perde a referência. Capítulo do livro do mesmo autor. E aí vem uma coisa bem interessante, que é... Se é só um capítulo, aí eu só vou colocar aquilo que eu referenciei. Lembra quando a gente bota a página lá na frente? Então, a gente referencia o que o autor falou, em que local o autor falou, qual foi o estado que ele lançou o livro, a data e a página. Porque você citou exatamente da página 53 a 65. Então, capítulo do livro de outro autor, e aí que o bicho pega, a cobra fuma, que é Emiliane Francesca, o comportamento parentais em relação à criança e instituição. E aí ela vai referenciar, lembra do que eu falei do APUD, que é a referência da referência? Então, se o APUD é a referência da referência, então esse capítulo de livro, ele vem de outro autor. Então, sendo de outro autor, tipo assim, por exemplo, eu não organizei, mas inseri ele no livro, eu vou referenciar como se estivesse fazendo uma referência por duas vezes. Ó. Emiliane Francesca, comportamento parentais em relação à criança e instituição. Índice Bodioli, Ana Mantovani, Suzana, Manual de Educação Infantil 03, abordagem reflexiva, Porto Alegre, Artimed. Isso vocês não precisam gravar, não, que isso não vai, eu não vou botar na prova, que eu não estou doido, né? Não estou maluco. Então, em periódico e revista. Revista, se tiver base científica, ela pode entrar como referência, tá bom? Ela pode entrar como referência. Então, Educação e Pesquisa, São Paulo, Faculdade de Educação, Universidade tal, volume 31, número 3, você referencia ponto a ponto. Artigo de revista, aqui não está no slide, ele não está justificado, não. Então, quando vocês forem colocar, ele vai ficar incumprido, viu, minha gente? Ele não vai ficar, assim, bem estranho, não. Ele vai ficar bem organizado. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar um que eu tenho em referência e boto aqui para vocês verem. Então, no artigo de revista, como botar esse artigo de revista? Qual artigo de revista? Por exemplo,
Psicologia, Ciência e Profissão. Psicologia, Ciência e Profissão tem muitos artigos dentro dessa revista. Então, você vai citar quem foi o autor e, no final, você cita que é a revista Psicologia, Ciência e Profissão. A tese de dissertação, o mesmo histórico, você vê que numa tese de dissertação você vai... É como se fosse a mesma referência de livro. A única coisa que você vai mudar é você vai colocar o que é tese, e que se é tese, doutorado, se é dissertação, e é uma coisa que vocês vão aprender. A especialização é uma coisa, há um artigo. O mestrado é uma dissertação, tem muita gente que diz assim, tese de mestrado, não existe tese de mestrado, é dissertação de mestrado, e tese de doutorado. Aqui, ó, tá vendo? O Leme TN, ele coloca como dissertação, mas você vê que o título, ele está em negrito. A Aline Angélica, a mesma coisa, e aqui é trabalho de conclusão de curso. Você vê que trabalho de conclusão de curso, ele também pode ser utilizado. Normalmente, as faculdades têm lá no seu histórico, no seu bojo, os artigos, você podem pegar esses artigos lá dentro da biblioteca, quando a gente voltar, né? Então, se for numa publicação geral, por exemplo, eu tenho uma revista científica, revista não, é um anuário que tem lá um dos meus artigos, ou defesa de tese, ou defesa de programação, ou até um banner. Então, você pode pegar e verificar dentro da publicação desse anuário ou dessa revista de congresso, e aí você vai botar que reunião foi essa, que congresso foi esse, quem é o autor, se ele tem autor, se está em um anal ou não. Anais são compêndios de artigos, tá bom? Parte de publicação, a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ele participou de um anais, de uma revista que tem vários... O nome é meio estranho, né, minha gente? Mas é isso mesmo. E, por último, o documento eletrônico, e esse é muito importante. Por que é importante? Porque hoje, no mundo da internet, a gente quer fazer um artigo só por documento de internet. E enfraquece muito a sua pesquisa quando é só documento da internet. Então, você vai ver aqui, ó, que no documento eletrônico, por exemplo, o artigo que a gente fez semana passada. Lá foi um artigo que foi pego da internet. Então, você coloca toda a referência. Quem fez o artigo, qual foi o título, e aí você bota, ó, aqui foi disponível, no final você vai botar disponível aí você vai botar a página do que estava disponível e o acesso. Isso daqui, para mim, ainda é o mais complicado para explicar ao aluno quando começa a fazer algumas dissertações, tá? Alguns artigos. É o lance do acesso. Tem alguns alunos que colocam até a hora. Não. O acesso foi em que dia? Foi dia 25 de abril de 2014. Só precisa botar isso. Que dia você acessou? No dia tal, tal, tal. Ele já vem todo prontinho. Essa página aqui, você pega lá em cima na área de comando. É o que você pega, o que tem quando você vai abrir o Microsoft Teams, você tem team.microsoft, e ali é onde você vai pegar essa referência. Tá? Tem alguma dúvida sobre isso, minha gente? Vão dizer várias dúvidas, né? Alô? Alô, som. Quem cala consente. Dúvidas? Eu mandei para vocês esses slides, né? Eu mandei para vocês os slides.
Ah, eu não vi esses slides, não. Mandou, foi? Esse aí Eu devo ter mandou. Mandei, não mandei? Replica para o pessoal que não conseguiu ter, para que todo mundo tenha. Deixa eu ver se eu pego o que eu passei hoje de manhã para o pessoal, que foi de psicologia hospitalar dentro do artigo. Só um instantinho que eu vou procurar aqui. Eu só vou modificar isso aqui, tirar esse para a apresentação, que eu vou mexer nela aqui para mostrar para vocês. Só um instantinho, tô calado mesmo, viu? Só um instantinho.
Alfredo, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Nas referências, também precisa ter o espaçamento entre linhas de um e-mail? Não, não. Nas referências, espaçamento simples. Tá. Eu só tô pegando aqui essa referência para mostrar para vocês. Gente, desculpe minha lentidão hoje, é que eu tô... Hoje não foi um dia de passar muito bem, não, viu? Então tá um pouquinho lento. A garganta deu inflamada boa. Mas, por enquanto, nada de Covid. Eu tô me cuidando. Mas em épocas de Covid a gente fica com... Fora as dores de cabeça que são constantes. Espero que vocês não estejam passando pelo mesmo. Graças a Deus, mano. Deus me livre, tô com medo. Também morro de medo. Mas, como não está nas nossas mãos, né? Para que dê um tilt na minha cabeça. Pronto. Tem uma forma que é uma forma que não seguiu a regra da BNT e uma forma que está toda bonitinha na regra da BNT para eu mostrar a diferença para vocês. Apareceu aí para vocês? Apareceu? Sim. Sim. Então, aqui a gente está com uma revista científica que pegou muita coisa de autores americanos. Aí você vê que essa busca por autores norte-americanos tem dois problemas. Ou norte-americanos, franceses e tal. Ele tem um grande problema. Você tem que saber falar a língua. Porque vai assim, que você procurou uma referência e fez uma tradução de um livro, tá? Americano, francês, espanhol, tal. Eu sou professor muito cri-cri, muito chato. Ele pegou e chegou para você, da onde você buscou isso daqui? Eu busquei de referência tal e fiz a tradução. Quem fez essa tradução? Porque se a tradução não foi feita em nível de Google, provavelmente ele não vai aceitar, porque a tradução de Google não sai perfeita. E se ele entender da língua, ele vai na referência, e tem professor que faz assim, viu? Vai na referência original, dá uma lida completa na referência original e verifica que não está legal. E aí você perde. Então, aqui nesse esqueminha, você vê aqui, ó, que é o que eu queria mostrar para vocês.
é a parte de... Fundamentalmente, a gente tem aqui, ó, o Jornal Folha de São Paulo publicou em 1º de 2020, ou seja, jornais podem entrar em artigo científico, desde que eles estejam referenciados, aqui é um artigo sobre o Covid, desde que estejam referenciados em dentro do final da referência bibliográfica, e bem referenciados, ó. A reportagem identificou 648 estudos científicos sobre Covid e tal. Ele faz um pequeno resumo e bota a fonte, qual foi, ó. Folha, UOL, tal. Um novo... O negócio da apresentação ficou aqui na minha frente. Mas ele faz toda a referência. Não é uma referência de ABNT. A referência de ABNT a gente vai ver mais ou menos aqui, ó. Como ele está... A única falha aqui está no negrito, tá? Antunes, aí você bota em negrito, Porto Alegre, Assembleia 2007. A mesma coisa aqui, ó. Quando ele fala em arroios. Fracasso e sucesso, o peso da cultural escolar e do ordenamento da educação básica. Aí ele faz toda a referência em norma de ABNT. Aqui, Bourdieu, que é uma das pessoas muito, muito faladas, principalmente em pedagogia. A referência toda muito bem feita, e aqui a gente tem, que eu não separei, aqui a gente tem Brasil, Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos, você vê que não tem referência de autor. E a sociedade, por último, Castellizendo, a Sociedade em Rede, São Paulo, Paz e Terra. Gente, eu vou terminar a aula agora, exatamente porque não estou muito legal, tá? Eu vou passar um trabalho, tá faltando vocês me enviarem o trabalho via e-mail, eu vou passar um outro trabalho para vocês fazerem. Se vocês notarem, eu acho que eu lancei algumas notas no portal para vocês. Essas notas, elas podem ter redução, dependendo do empenho de vocês. Fabiane, então, tá matando a pau. Então, hoje eu vou dar uma parada por aqui e eu vou mandar via WhatsApp qual o contexto que a gente vai trabalhar. Tá certo? Me perdoe, eu tô com a cara péssima hoje. Mas a gente ainda tem mais 3 aulas e aí eu vou remarcar, que eu estou devendo para vocês 1 hora de aula, eu vou remarcar para a gente poder fazer isso, tá bom? Um beijo e um queijo. Beijo. Tchau, tchau.